Galera, o recurso oferecido pelo CPC de 1973 era a possibilidade do ajuizamento de uma ação, né, com base no revogado artigo 325, né, esse artigo não se encontra mais em vigor, e essa ação se denominava de ação declaratória incidental. Qual que era o objetivo dessa ação declaratória incidental? Um objetivo muito simples: retirar a análise da questão prejudicial da fundamentação da sentença para que ela fosse analisada na parte dispositiva, para que ela também fosse alcançada pela coisa julgada material, pela autoridade, pela eficácia da coisa julgada material. Então o objetivo era simplesmente esse. Então você ajuizava a ação declaratória incidental para retirar a análise da questão prejudicial dos fundamentos, para que ela também fosse enfrentada como uma questão principal e fosse alcançada pela coisa julgada material. Só tem que isso já não existe mais. E aí o que o CPC de 2015 ele estabeleceu? Relembremos, né, o artigo 505, ou melhor dizendo, né, o artigo 503. Né, o artigo 503 ele estabelece que a decisão que julga, né, total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão decidida. Aí o parágrafo 1º, ele estabeleceu que esse caput ele vai se aplicar à resolução da questão prejudicial quando ela for decidida incidentemente e de forma expressa, desde que estejam presentes 3 requisitos. Então ele possibilitou que a questão prejudicial fosse alcançada pela autoridade da coisa julgada material, desde que se verificassem, né, os incisos do parágrafo 1º do artigo 503. Então, para que a questão que se apresenta como prejudicial no processo, ela possa também ser alcançada pela coisa julgada material, né, o que vai impedir dela ser rediscutida num processo futuro, primeiro, é necessário que a questão seja realmente prejudicial, ou seja, que ela influencie no julgamento do mérito, no julgamento do pedido principal. Qual é o exemplo clássico que eu posso apresentar para os senhores para ilustrar o inciso 1º? A relação de paternidade num pedido de alimentos. É um exemplo clássico, né? Não tem como o juiz condenar a pagar alimentos sem ele verificar antes se o réu na ação de alimentos é pai do autor da ação de alimentos. Então, um exemplo clássico. Então, para que o caput do 503 possa alcançar, né, a resolução da questão prejudicial, a questão prejudicial tem que realmente ser, né, prejudicial à análise do mérito, ou seja, ela tem que repercutir na análise do mérito, ela tem que influenciar no todo ou em parte o julgamento da questão principal. Segundo, ela tem que ser submetida ao contraditório, prévio e efetivo. Então, não se aplica no caso da revelia. Então, vamos voltar ao exemplo da Maria João e do João Maria. O João Maria está cobrando uma dívida baseada num contrato. A Maria João, na contestação, nega a obrigação de pagar sob o argumento de que o contrato é inválido. O que o juiz vai fazer? Intimar o João Maria para a réplica, para a impugnação da contestação. O João Maria vai e impugna. A questão prejudicial foi submetida ao contraditório prévio e efetivo. E, finalmente, para que se possa, né, aplicar a resolução da questão prejudicial, os efeitos
do caput do 503, é necessário que o juízo seja absolutamente competente em razão da matéria para apreciar a questão prejudicial e para apreciar a questão principal. Assim, por exemplo, numa ação civil ex delito, se o réu nega a autoria do crime que motivou o ajuizamento da ação indenizatória, essa questão, embora prejudicial, ela não poderá ser analisada com a autoridade da coisa julgada material. Por quê? Porque falta competência ao juízo civil para analisar uma questão envolvendo a esfera penal. Um grande abraço para todos, aproveitem, né, o feriado, né, a quinta-feira e a sexta-feira santa, o domingo de Páscoa, e que nesse momento, né, nós possamos nos lembrar de Jesus Cristo, né, pedindo a Ele que nos ilumine, que nos abençoe e que continue nos protegendo. Um grande abraço para todos.